Pronto, então, bem-vindas a todas nesse webinário sobre aborto e IVG nas HQs brasileiras. Esse webinário está organizado pelo projeto europeu ICOMIX e pelo grupo de trabalho sobre cultura visual da SOPCOM. A SOPCOM é a Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação. Antes de começar, queria dizer só duas palavras sobre o ICOMIX, que é um projeto Cost Action financiado pela União Europeia e tem como objetivo aquele de construir redes transnacionais sobre investigadoras que trabalham sobre banda desenhada, assim chamamos os quadrinhos aqui em Portugal e quadrinho ibero-americano. E esse webinário em particular é fruto do trabalho de um grupo, de um subgrupo do ICOMIX, que é o grupo sobre autoras, investigadoras e editoras de cómic, que eu coordeno com a Maria Marques. E juntas já fizemos outros webinários nos últimos tempos, que são disponíveis nos canais da plataforma iComics. Aqui no chat já podem ver, acho o terceiro link que eu pus, é basicamente o link relativo aos webinários iComics. E como eu já disse, o seminário vai estar gravado para depois nós podermos disponibilizar ele. E agora vou fazer uma muito breve introdução sobre o tema principal do nosso webinário, da nossa conversa, que vai ser mesmo uma conversa descontraída com as duas convidadas e espero também com as outras pessoas que estão aqui a assistir. O nosso tema, já disse, é aborto e interrupção voluntária de gravidez no Brasil. Só um bocadinho de contexto do que falamos quando falamos de aborto no contexto brasileiro. O aborto ou a interrupção voluntária de gravidez ainda é, infelizmente, uma prática ilegal no Brasil. É uma prática que é consentida e apoiada pelo Estado brasileiro só em três casos. O primeiro caso é um caso em que a gravidez é decorrente de violência sexual ou de estupro. Depois há um segundo caso, que é quando a vida da pessoa gestante, da pessoa com útero, está em perigo de vida. E o terceiro caso, que é aquele de anencefalia do feto. Então, são três casos muito limitantes, né? Há várias outras situações, incluindo a simples vontade de uma pessoa com capacidade de gestação de não querer ter filhos, que são excluídas, claramente, dessas possibilidades. E o que é ainda mais assustador é que uma mulher ou pessoa com útero que decide fazer um aborto em outras situações que não sejam aquelas já mencionadas, corre o risco de detenção de 1 a 3 anos. A situação brasileira é uma situação que é bastante parecida em outros países da América Latina, onde o aborto e a interrupção voluntária de gravidez é também ilegal, e isso claramente torna a IVG um dos principais temas de luta das organizações feministas na América Latina e não só. E foram mesmo essas lutas, por exemplo, que na Argentina consentiram em 2021 a legalização do aborto. Mas todas sabemos, infelizmente, que a Argentina hoje em dia está passando por uma situação política bastante preocupante, né? Com a extrema-direita ao poder, também os direitos reprodutivos das mulheres e das pessoas com útero são claramente em risco. E non tratta-se só da Argentina, non tratta-se só da América Latina, claramente. Aqui temos pessoas de várias partes do mundo, pessoas da América Latina, pessoas europeias, ou que moram na Europa. Infelizmente, a avançada das novas direitas está causando problemas no sentido dos direitos reprodutivos até aqui na Europa. Vemos o caso da Polônia, onde é também em 2021, no mesmo ano em que a Argentina aprovou a legalização do aborto, na Polônia houve um recuo, né?
agora a situação na Polônia é muito parecida com a situação do Brasil, ou vemos também a situação dos Estados Unidos, onde em alguns estados a interrupção voluntária de gravidez não é consentida já. Sim. Vemos também a situação de países como o meu, Itália, onde a interrupção voluntária de gravidez, que foi aprovada nos anos 70, em 1978, agora é um direito que está, de muitas formas, contestado, de forma explícita ou implícita, pelo governo de extrema-direita da Giorgia Meloni. Há algumas semanas aconteceu essa coisa na Itália, porque o governo aprovou a autorização, autorizou a entrada de associações antiabortistas nas clínicas públicas Hum. onde pratica-se a interrupção voluntária de gravidez. Portanto, há vários sinais do que os direitos reprodutivos estão em perigo, de alguma forma. E, portanto, acho preciso falar desses assuntos e acho preciso falar da resistência que a nível artístico e a nível de criação de banda desenhada e quadrinhos, que é o que nos interessa aqui, está acontecendo em várias partes do mundo. Por exemplo, estou pensando em vários produtos artísticos, dizemos assim, que foram criados mesmo sobre esse assunto. Geralmente trata-se de publicações ou antológicas ou não antológicas que são relativos ao gênero ou do jornalismo em quadrinhos ou da autobiografia e biografia. Por exemplo, não sei se alguém conhece a antologia Comics for Choice, que é uma antologia Hum. estadunidense que foi publicada há pouco tempo e houve uma campanha, mesmo foi tipo um produto artístico que foi publicado para juntar dinheiro para a campanha pró-aborto nos Estados Unidos e é uma antologia que reúne várias histórias em quadrinhos por várias autoras, muitas delas são histórias autobiográficas. Ou há na Itália um quadrinho que chama-se Piena di Niente, também é uma sorta de mini biografia. São 4 biografias de mulheres que passaram pelo processo de aborto. Outro esempio bastante interessante, sempre relativo ao contexto italiano, na Itália há alguns anos esiste essa rivista, chama-se Review de Cine Italia, que é uma revista de jornalismo em quadrinhos, e lá foram publicadas várias histórias em quadrinhos sobre aborto, claramente com essa abordagem investigativa, jornalística. E acho que esses são os gêneros que geralmente destacam-se, né? Aquele do jornalismo em quadrinho e autobiografia e biografia. Isso por quê? Porque claramente a abordagem não ficcional, a possibilidade, né, de contar histórias verdadeiras sobre esses assuntos é algo que o quadrinho disponibiliza e que é geralmente utilizado. Mas, e vamos ver isso hoje, isso não é a única abordagem possível, porque também são possíveis abordagens mais ficcionais, a representação do aborto na banda desenhada, no quadrinho. Há uma variedade bastante interessante e é mesmo o que eu gostaria de falar hoje, dessa essa variedade, essas várias modalidades de representações, né? É por isso que não, subtítulo desse webinário chama-se mesmo assim, Entre jornalismo em quadrinhos e transposição ficcional. Portanto, hoje vamos falar de Brasil, vamos falar de HQs brasileiras e com as duas nossas convidadas que de alguma forma exemplificam, acho eu, essas tendências diferentes, né? A abordagem não ficcional e a abordagem mais ficcional, ou, pronto, a transposição ficcional. Vou brevemente introduzir as nossas duas convidadas e depois partimos com as perguntas, tá bem? Então, Amanda Miranda é artista gráfica, diretora de arte e autora de histórias em quadrinhos. Usa cores destacadas para expor temas espinhosos e insólitos.
Iniciou sua trajetória artística através de uma autopublicação de pequenas fanzines, traçando narrativas visuais desafiadoras. Hoje, suas criações invadem jornais, álbuns, livros e exposições internacionais. A razão por que eu decidi convidar a Amanda aqui é porque a Amanda é autora de uma publicação em quadrinhos, chama-se Juízo, che fala di una forma che io achei bastante interessante di interruzione volontaria di gravidez, perché è una rappresentazione disfarçada, occultada, não explícita. Juízo, mas vamos ver isso com Amanda mais em detalhe. É uma história em quadrinhos que pertence muito claramente ao gênero horror, né? Onde o processo do aborto é simbolicamente substituído por o processo de extração de o dente do juízo. Essa é a publicação da Amanda, uma das duas, há duas edições, depois vamos falar disso também. Também no chat podem ver o segundo link ao site da Amanda com vários detalhes sobre essa publicação. Elo D'Angelo é ilustradora e quadrinista, vencedora do troféu HQ Mix em 2022 na categoria Web Tiras e em 2023 nas categorias Novo Talento Desenhista e Roteirista, além de 4 troféus Angelo Agostini em 2024. É autora dos livros em quadrinhos Dora e a Gata, Pequeno Manual de Defesa Pessoal, Nos Olhos de Quem Vê e De Isolamento. Também coeditou a coletânea Boi Doi Doi, fantástica, não tenho o que dizer, na qual também participou como artista e esteve presente em outras coletâneas como Rago, Harvey, Mulheres em Quadrinhos, Quadrinhos Queer, Web Nona e no catálogo Comic HQ Brasil. Em 2024 lança o diário em quadrinhos Sou Como a Gente. A razão do convite da Elo é talvez mais óbvia, né? Porque mais óbvia do que o convite da Amanda, porque mais óbvia é a sua ligação com a questão do aborto, no sentido que a Elo, depois ela vai falar disso, talvez, uma das maneiras com que ela começou a sua carreira de quadrinista foi a publicação desse progetto che chiama-se Quattro Marias, che è un progetto di giornalismo in quadrinho pubblicato online e disponibilizzato gratuitamente, che ela desenvolveu com a jornalista Joyce Gomes e com a investigadora Bianca Santana. Também aqui no chat, primeiro link, podem ver o projeto Quattro Marias da Elo. Então, pronto, muito obrigada por estar aqui, por ter aceitado o convite. E queria fazer uma pergunta para as duas, começar dessa forma. E claramente é uma pergunta que tem a ver com a vossa abordagem, o gênero também que vocês escolheram para representar essa temática do aborto, da interrupção voluntária de gravidez. Como já disse, Quatro Marias tem uma abordagem não ficcional, jornalismo em quadrinho, histórias, pronto, não sei se verdadeiras ou muito realísticas de alguma forma, né? E, pelo contrário, o Juízo da Amanda é um quadrinho horror, né? Muito disfarçado, onde o tema do aborto é bastante ocultado e não explícito. Claramente isso, conhecendo um bocadinho os vossos percursos, não, de artistas, tem a ver em geral, com a vossa abordagem geral, né? Vocês fazem essas coisas, geralmente, dedicam-se bastante, no caso da Amanda, ao gênero horror, splatter, no caso da Elo, a um gênero, dizemos assim, um bocadinho mais autobiográfico, não ficcional. Mas acham que a escolha desse gênero também foi influenciada pela temática proposta, pela temática tratada, pela temática do aborto ou não? Eu faço quadrinhos desde 2014, né? E desde que eu comecei a fazer com autopublicações de fanzine, eu sempre trabalhei com o gênero de horror. Acabei de perceber que eu não agradeço o convite, né? Lembrar de tudo. Mas esse meu interesse em contar essas histórias ficcionais, ele parte dessa curiosidade minha de estar em contato com coisas que eu não entendo direito.
que me causa algum tipo de ansiedade e entendendo quais são os mecanismos que causam essa ansiedade, essa angústia, o medo em si, eu também tenho vontade de causar isso nas outras pessoas, né? Porque o medo é esse sentimento tão primário, básico, visceral e confuso. Então, eu acho que é um lugar muito interessante de trazer as pessoas para estar junto, né? Eu acho que estar junto durante esse processo do medo é algo que pode causar mudanças interessantes nas pessoas que estão experienciando isso, né? Porque todo mundo sente medo, né? Então, as ideias iniciais da minha história, elas vêm desses medos meus, mas nesse caso específico, do juízo, o medo de engravidar não é um medo só meu, né? Eu tenho os meus motivos particulares para temer engravidar, mas o medo de engravidar é uma consequência de viver numa sociedade extremamente conservadora, que usa a gravidez como um método de controle moral e financeiro, e sem dúvidas ainda é meu maior medo, um dos meus maiores medos, né? Porque acontece uma mudança visceral na sua vida a partir do momento que você é obrigada a seguir com uma gravidez que você não gostaria de ter, né? E conforme a Nicoleta estava falando, aqui no Brasil a gente até tem supostamente o direito a fazer o aborto em alguns casos, só que mesmo nesses casos é muito difícil ter acesso a esse aborto que é nosso direito, porque o judiciário aqui é muito conservador, né? E os juízes, os próprios advogados, as pessoas que fazem, que deveriam fazer a lei valer, essas pessoas não estão tão interessadas com essa colocação da lei em prática, eles estão mais interessados com os próprios projetos políticos de controle deles, né? É, bom, muito obrigada pelo convite também. Estou muito feliz de estar aqui, apesar do tema dificílimo. E eu compartilho um pouco do caminho da Amanda no sentido de querer também dividir aquilo que me causa espanto e medo e horror, mas no meu caso é principalmente raiva e frustração, porque eu acredito que esse é um tema que já deveria ter acabado. A gente não precisaria mais, em 2024, estar discutindo a liberdade dos corpos das pessoas que engravidam. Enfim, eu fico muito frustrada disso ainda ser um tema ano após ano, e parece, principalmente no Brasil, que a gente dá um passo para frente para dar dois para trás. Recentemente começou a ter várias notícias aqui no Brasil de as mulheres, as pessoas, enfim, em gestações que não querem estar nessas gestações, elas vão tentar procurar o aborto legal, e aí elas sofrem também, além de tudo, o assédio de pessoas que ficam nas portas dos hospitais públicos que realizam esses procedimentos. É, enfim, só um exemplo aí de como essas pessoas são violadas, né, violentadas, é horrível, assim, e me dá muita raiva. Mas no meu caso, eu sou jornalista de formação, então o meu caminho não começou com a arte, com as artes gráficas, começou com a arte da escrita. E na faculdade eu já percebi que eu não queria ser apenas jornalista, não queria trabalhar com televisão, não queria trabalhar em jornais e com texto, eu queria trabalhar com jornalismo em quadrinhos mesmo. Então comecei a pesquisar mais sobre formas de usar os quadrinhos dentro do meu trabalho. E quando chegou o momento de fazer o meu trabalho de conclusão de curso, que aqui no Brasil chamamos de TCC, que é o final da sua graduação, eu optei por fazer essa reportagem em quadrinhos, que a Nicoleta mencionou, que é a Quatro Marias. Foi a primeira vez que alguém fez uma reportagem totalmente em quadrinhos como forma de trabalho de conclusão de curso na minha faculdade. Então, além de ter que fazer o TCC, eu também tive que defender a mídia dos quadrinhos.
E eu optei por falar de aborto porque eu acredito totalmente que os quadrinhos podem servir para falar de qualquer coisa. É uma mídia maravilhosa, uma mídia muito democrática, muito acolhedora, e que você pode usar para falar de qualquer coisa e qualquer gênero, enfim. Então eu quis falar de aborto porque eu acredito que é um tema que as pessoas têm muito preconceito, e elas têm tanto preconceito, é um preconceito tão visceral, tão enraizado, que elas não conseguem nem começar a ler sobre. Então, quando você fala a palavra aborto, a pessoa já se cobre de 1 milhão de preconceitos, e ela não consegue entender que, muito provavelmente, ela conhece uma pessoa que já abortou, que essa pessoa muito provavelmente é próxima, que, por exemplo, tudo indica que quando você tem aborto legalizado e seguro, você tem menos aborto no país, que você tem menos mortes, a saúde melhora em geral, que isso também está ligado com educação sexual, né? Que aqui no Brasil a gente está tendo essa onda conservadoríssima, que inclusive militam contra a educação sexual nas escolas. Enfim, a gente está vendo o retorno de diversas Militam doenças contra sexualmente. as escolas também, né? Contra as escolas também. Aqui a gente está tendo um retrocesso imenso na educação pública, em termos de currículo, para os professores também, são muito mal pagos, enfim. E a gente está vendo um mergulho do país em ideologias super religiosas e evangélicas num nível assim doentio. Enfim, e é uma situação muito preocupante, então eu vou com os quadrinhos para tentar atingir pessoas que talvez eu não atingisse com um texto, um documentário, e isso acontece, eu vejo. Nesse meu trabalho, no Quatro Marias, eu recebi muitos e-mails e comentários, muitos e-mails de pessoas me xingando, tudo bem, mas também muitos e-mails de pessoas falando: olha, eu não concordo, sou contra, mas eu não sabia dessas coisas que você colocou, desses dados, eu não sabia que era assim. Então, pelo menos, eu sinto que é possível começar uma conversa. Não que seja fácil, mas é por isso que eu faço quadrinhos e faço sobre esses temas. E olha, tu já falaste, não, do fato que tivesse que defender, não, essa escolha de abordar essa temática em quadrinhos, né? Então eu fico curiosa em dois sentidos. Eu fico curiosa porque queria saber como é que tu defendeste, como foi recebida essa defesa, não, para do quadrinho, mas também se houve momentos tipo de hostilidade em relação à temática, não? Apresentar um trabalho assim numa instituição universitária, né? Num país onde o aborto não é legal, houve esses tipos de resistências, dizemos assim. Então, eu tive muita sorte de estudar em uma faculdade que era bem aberta em relação a esses temas ligados a direitos humanos. Os professores eram muito legais, muito inteirados dessas lutas, então, em relação ao tema, não tive muito preconceito. Até, na verdade, tinha, pelo menos na época, um encorajamento da gente ir atrás de temas que fossem até mais difíceis, interessantes, que gerassem debate público, que estivessem em debate na mídia naquela época, e naquela época aqui no Brasil estava muito em debate, justamente por causa dessa questão da anencefalia fetal que você mencionou, isso estava em debate na época, enfim, então o tema não. Mas a mídia dos quadrinhos, sim, foi muito difícil, porque eu tive que, eu tive que provar que quadrinhos não são uma mídia só lúdica, que você consegue usar a mídia dos quadrinhos para trabalhar qualquer tema. Então, o que eu fiz foi uma defesa do jornalismo em quadrinhos. Então, eu fui atrás de autores do mundo inteiro e do Brasil também. Eu fiz uma mini tese, uma pequena tese, explicando, defendendo, olha só, né, é possível usar essa mídia para isso. Eu também, como eu tinha escolhido um tema
que eu ia entrevistar pessoas que, para o nosso judiciário, são criminosas, infelizmente, eu também usei isso como um argumento. Então, eu dizia: olha, eu vou poder desenhar essa pessoa, a cara dessa pessoa vai aparecer, não vou precisar colocar uma tarja preta na cara dela, eu vou desenhar e vou desenhar diferente, é claro, mas vai ter essa imagem, né? Então vai completar na imaginação da pessoa. E uma coisa muito legal também que eu pude fazer no meu projeto foi trazer essas mulheres, que na ocasião eu entrevistei só mulheres, essas mulheres, trazê-las para construir as personagens, que é uma coisa que elas não conseguem fazer geralmente. Quando elas contam, quando elas conseguem contar as histórias delas, elas precisam se excluir totalmente da narrativa, porque elas não podem se identificar, muitas a família não sabe, amigos não sabem, tem medo de perder emprego, ou até de serem processadas, serem presas, enfim. Então, o que eu fiz foi convidá-las a criar essas personagens que iam representá-las, e assim elas também tomaram agência sobre as próprias histórias. Elas também puderam contar essas histórias dizendo quem elas eram, mesmo que não mostrasse o rosto delas. Então essa foi uma outra defesa que eu fiz e no fim funcionou muito bem, foi muito legal, assim. E as próprias entrevistadas me agradeceram e falaram: poxa, que legal que finalmente eu pude tirar essa história do meu peito e dessa forma delicada, que eu mesma pudesse me colocar. Então foi legal e no fim das contas abriu caminho para outros trabalhos nesse sentido também em quadrinhos na faculdade. Então eu fiquei muito feliz. Che buono também nesse processo de cocriação, né? Que é super interessante. E também, não, como investigadora, pessoa que trabalha não, em projetos de investigação, é uma abordagem que estou considerando sempre mais, né? Através também através da banda desenhada, que eu não faço, né? Mas em colaboração com artistas, tentar entrevistar pessoas e, além da entrevista tradicional, das dinâmicas, das metodologias sociológicas tradicionais, incluir essa metodologia também para dar a possibilidade a essas pessoas de ter, como tu disseste, né, uma agentividade diferente que vai também além, né, da dimensão do verbal, né? O quadrinho tem isso que é muito fixe, que tem o verbal, a capacidade de contar a história com texto, mas também as imagens, então uma abordagem um bocadinho diferente, não? Que pode ser mais explícita ou talvez não, e aqui ligo-me a outra pergunta para Amanda, porque a Elo basicamente já respondeu de alguma forma essa pergunta, mas Amanda, eu queria saber da Amanda, também o teu quadrinho é um quadrinho sendo ligado ao gênero horror bastante explícito, né? Nas cenas splatter, dizemos assim, mas pouco explícito a nível de temática, muito pouco explícito a nível de temática, né? E eu queria saber se a ilegalidade da IVG, do aborto no Brasil, influenciou essa representação. Se achas que houve na tua prática artística de representação, né, ou de criação da história, momentos de censura, de autocensura, ou também simplesmente de cuidado específico que tu pensaste que precisavas ter porque estavas a abordar uma temática assim tão delicada e ilegal. Sim, a escolha de contar uma história ficcional de horror sobre aborto, e antes disso, essa escolha estilística de construir uma narrativa indireta, né, onde a gente descobre o aborto pela cisão entre o fato que ocorre em imagens e o que a personagem principal conta pra gente, né? Porque ela guia a gente pela história com uma série de mentiras, e ela mente para os outros e também mente para si mesma para conseguir fazer essa escolha. É em si um retrato social como as pessoas, indiferente da própria fé, do próprio contexto social, essas pessoas ainda precisam abordar, né? Elas ainda precisam abortar, elas ainda precisam escolher abortar, mesmo com esse perigo, com o auto-julgamento, com o julgamento da sociedade, né?
porque é isso, na história eu construo esse segredo de família que é passado em gerações, só que ele é um segredo de família passado entre gerações de maneira indireta, né? De maneira justamente que surge dessa mentira compartilhada. Ela aprendeu a mentir que ela vai tirar o dente com a irmã dela, né? A irmã mais velha dela, que contou essa mesma mentira e ela rouba a mentira da irmã para mais uma vez pedir o dia do trabalho, ir sozinha fazer isso. Ela mente pro marido também. E é uma pessoa que já tem uma família, uma típica mulher de bem, do que seria entendido como mulher de bem aqui no Brasil, uma mulher que tem a sua própria moralidade, que está dentro de todos os padrões imagináveis, porque também tem isso, né? No Brasil existe uma concepção de que a mulher que aborta é uma feminista, cabeluda, maluca, tatuada. E, na verdade, quando você olha os números, a maior parte das mulheres que abortam são pessoas extremamente comuns, boa parte delas que têm religião, sabe? Existe uma quantidade considerável de mulheres católicas, mulheres evangélicas que abortam, porque é isso, existe uma cisão muito grande entre o que as pessoas falam e entre o que as pessoas praticam. É, porque é isso, existe uma série de mulheres que vai falar que é contra, se você fizer uma entrevista geral na rua, né, com algum aparato de TV, perguntando a opinião das pessoas na rua, todas elas vão falar que são contra, de uma maneira muito raivosa, né, cheia de ódio, porque é isso, tá cada vez mais forte essa visão de que abortar é uma coisa que não apenas vai contra os ensinamentos de Deus, como também é um ataque à própria vida como um todo, né? Como se a mulher estivesse matando, né? Fala-se muito isso, não é aborto, é assassinato, né? É indiferente do mês, né? Fala que no momento que você tem a concepção do ato, do sexo, Deus colocou aquilo, então, se você interromper aquilo, significa que você está assassinando algo que não tem nem consciência de nada, né? Um espermatozoide, literalmente. Então, são todas essas coisas, né? A escolha dela ser uma narrativa indireta e de eu não promover abertamente que se trata sobre aborto é porque se eu fizesse isso eu estaria de certa forma dando um spoiler para o leitor, né? Porque isso é uma virada de chave que acontece durante a leitura, né? O leitor, a cisão acontece de uma maneira mais abrupta e explícita ali pela metade da história, né? E eu acho que é muito interessante você pegar as pessoas desprevenidas, especialmente num tema que é tão complexo, sabe? Eu acho que se eu falasse desde o começo que se trata sobre uma história de aborto, talvez nem todas as pessoas seriam pegas com essa questão, né? De ser uma coisa desprevenida, de você. E você tá desprevenido na hora de lidar com essa história, eu acho que é muito interessante também, sabe? Porque você vai construindo uma conexão em certo nível com a personagem ao longo da história, porque ela conta sobre a vida dela, sobre esse laço que ela tem com a família dela. Tipo, ela é um ser humano, entendeu? É uma pessoa normal. E aí existe essa cisão, né, na história que mostra que, na verdade, ela está indo fazendo um aborto. E depois você descobre que ela tem uma filha, que ela tem um marido e tudo mais. Enfim, todas essas coisas que eu acho que é isso, né? Que causa. Eu acho interessante pegar as pessoas desprevenidas e até a própria. Quando eu fui fazer uma capa, tanto nessa edição quanto na edição anterior, não tem nada explícito a respeito sobre aborto também.
porque é isso, você pega a pessoa desprevenida e você ainda tem toda a questão de que é uma capa muito graficamente violenta, né? Existe essa boca toda aberta e tudo mais, que seria para justamente chamar a atenção de um público que consome mais um terror violento, etc e tal, que eu amo terror violento, eu adoro histórias de terror, splatter, gore, etc. Mas eu acho que é interessante pegar até esse mesmo público desprevenido, né? Porque a história ela tem um processo muito psíquico, é um terror muito mais psicológico do que necessariamente violento, gráfico, gore, pessoas são abertas, etc e tal. E também é um público muito masculino, né? Masculino cis, especificamente. Conforme... Isso foi uma coisa que eu percebi, né? Eu comecei a fazer quadrinhos através de um coletivo feminista, né? Em 2014. E conforme eu fui fazendo mais trabalhos autorais de terror, eu percebi que o meu público masculino cresceu muito. Tanto que hoje em dia, quando eu vejo, dá para você dizer que é quase tipo, 50 por 50, assim, não existe mais. Antigamente era muito mais feminino, enquanto eu estava nesses espaços mais específicos que tratavam sobre feminismo e tudo mais. E eu acredito que isso é interessante também, sabe? Eu acho que é interessante. Eu recebo feedbacks dessa parcela do público de homens cis que leem a história, que dizem que não faziam a menor ideia sobre o que se tratava e que justamente essa abordagem que te coloca, de certa forma, no lugar da personagem, possibilitou com que eles tivessem acesso a um tipo de ansiedade que eles não tinham antes, sabe? Não imaginava que se passava dessa forma. E é isso, mesmo a história não sendo tão detalhista e preocupada com a veracidade de como se faz especificamente, né? Porque não se trata de um passo a passo, né? Não é algo tão detalhista nesse sentido. Mas enfim, acho que deu para responder. Talvez No, tenha falado achei demais. muito interessante essa parte relativa aos leitores masculinos, né, e a capacidade, não, de identificação que é permitida mesmo para essa esconder, não, a temática. E também isso faz sim que também as mulheres, né, identifiquem-se mais, porque claramente não, nem todo mundo passou, muitas mulheres passaram para o aborto, mas nem todo mundo, e há pessoas que têm um prejuízo, né, em relação a isso, e isso permite, né, esse mecanismo de identificação que é sempre muito importante. E também achei Mas super... é interessante também pensar que, assim, eu também recebi, porque esse foi o meu primeiro livro que saiu por uma editora, né, em 2019. E quando ele sai, é a primeira vez que eu tenho um livro meu na Amazon, por exemplo, né? Então foi a primeira vez que eu tive a experiência de ler os comentários de review da Amazon, né? Então lá a gente encontra uma série de comentários raivosos também, né? Tipo, nossa, essas histórias absurdas que não tem pé nem cabeça e sobre assuntos não sei o quê, e uma raiva muito grande. Então existe também essa parcela de pessoas que leram e não gostaram, que acharam sem sentido você falar sobre aborto, onde já se viu, etc. Mas as pessoas que conseguem se conectar, elas se conectam de uma maneira muito extrema, né? As pessoas com útero que leram a história falam, né? Que assim, nem todas essas pessoas fizeram aborto, mas é muito comum, né, da experiência da pessoa com o útero ter esse medo de engravidar, ter essa ansiedade, né? Porque a gente cresce sem poder escolher a respeito disso e também tendo uma série de barreiras, como a Elo tinha falado, a educação
sexual no Brasil é um tabu gigantesco, né, para você falar sobre sexualidade. Então a gente está nesse período onde a gente está lidando com a sexualidade, a gente não sabe o que deve fazer, a gente não é ensinado necessariamente quais são os métodos de contracepção e também, se acontecer, você vai precisar lidar com isso sozinho, porque isso é um problema seu, porque você é uma, desculpa a palavra, uma vadia, entendeu? Então você que lide com isso, porque essa é a consequência dos seus atos, né? A gravidez ela acaba sendo uma sentença, né? Você vai ter que lidar com isso. O seu filho é uma sentença na sua vida, no sentido que, entendeu? Você abriu as pernas, o problema é seu, entendeu? Enfim. Sim, claro. E me lembro também de quando eu morei na Irlanda há 6 anos, quando ainda o aborto não era legal, né? A situação era muito parecida à situação no Brasil agora. O aborto foi legalizado há poucos anos na Irlanda, um país muito católico. E me lembro que na altura eu falei com a minha mãe, né, que é uma mulher italiana que cresceu nos anos onde o aborto foi legalizado na Itália. E na altura do referendum, porque houve um referendum que ganhou, não? O sim ganhou de muito entre as mulheres, as pessoas irlandesas, né? Mas ninguém estava à espera disso. Mas a minha mãe disse-me: Olha, mas vais ver que as pessoas não querem falar disso, as mulheres não vão falar disso, né? Mas quando vai ser nas urnas, né, para votar, vai ver o resultado, é mesmo que tu disseste agora. Todo mundo passou por isso de alguma forma, direta ou indireita, né? E eu queria saber, agora que a Amanda falou, não, de leitores masculinos, né? A maneira deles de abordar, de ter recebido essa publicação, o que aconteceu no teu caso, no caso de Quatro Marias. Bom, entre os meus leitores é o contrário da Amanda, a maioria ainda é feminina, infelizmente, porque eu acredito que eles têm que ler sobre isso, têm que se inteirar, assim, mas eu tenho essa dificuldade de chegar nos leitores homens cis, né? E eu recebi, na verdade, no meu trabalho, muito ódio de homens, muito ódio. Não sei se por ser um trabalho jornalístico, não sei se pelos dados, que são um pouco assustadores quando você tem essa série de preconceitos, porque você saber que uma a cada 5 mulheres já abortou na vida, isso quer dizer que se você conhece 5 mulheres, uma que você conhece já abortou, né? E também porque no meu trabalho eu tentei trazer mulheres de contextos muito diferentes. E uma, por exemplo, das que foi a mais emblemática para mim, foi uma que ela abortou durante a ditadura militar aqui no Brasil, no final dos anos 70, e, e ela passou pelo procedimento. Ela era, então, uma menina de classe alta, então conseguia pagar um procedimento seguro, porque também existe essa hipocrisia aqui. Muitas das mulheres, muitas das pessoas que são ricas ou de família rica, elas têm acesso, então, né? E ela fez esse procedimento, ela fez com um médico que ela não pôde escolher também, porque apesar de poder pagar, não tem né, um monte de médicos que fazem isso. E muito tempo depois ela descobriu que esse mesmo médico, ele falsificava laudos dos presos políticos da ditadura militar. Então, ele falava que a pessoa não tinha sido torturada, que a pessoa tinha cometido suicídio, etc. E ela ficou assim horrorizada de pensar que ela precisou estar nas mãos desse médico, enfim. E para piorar a situação, esse médico foi preso eventualmente, mas não pelos laudos em que ele escondia tortura, e sim por ter feito abortos, enfim. E contando essa história, eu recebi muitas mensagens de homens falando que não acreditavam, que era mentira, ou então é isso que a Amanda falou. Ah, então é porque ela foi uma vadia, então bem feito para ela.
quem engravida sem querer tem que passar por isso mesmo. Enfim, é isso, tem que ser uma punição. Se você engravidou sem querer, você tem que ser punida, seja tendo o filho, seja passando por uma situação horrorosa de um aborto inseguro, de, sei lá, da forma pior possível, enfim. Então eu sinto que os homens, eles não querem ter esse debate, assim. Claro que alguns são muito legais, alguns, como eu falei, vieram conversar comigo, falar, nossa, eu não sabia disso e tal. Um exemplo muito legal aconteceu quando eu trabalhava numa revista aqui no Brasil, de grande circulação na época, que era super interessante. E como eu estava muito envolvida nesse tema, por causa do meu TCC, eu era estagiária na época ainda, eu propus de fazer uma reportagem, em texto mesmo, para a revista sobre a questão do aborto, trazendo esses dados e tal. E assim, o meu chefe na época, ele era muito. Não é que ele era contra o aborto, mas a legalização, mas ele era muito cético, assim, sabe, sobre dados e tal. E aí eu lembro que eu fui levando os dados para ele, mostrando. E aí ele ficava assim, gente, mas é assim mesmo? É isso mesmo? Tem certeza? Você checa para ver se é isso mesmo? Eu lembro que uma das coisas que eu fiz foi eu tentei ver como era o caminho para dar um filho para adoção, caso eu não quisesse, porque muitas pessoas têm Sim. esse discurso, né? Ah, não quer, não precisa abortar, dá o filho para adoção. Eu falei, então eu vou tentar dar o meu filho para adoção. Eu não conseguia informação. Eu lembro que eu fiquei uma semana tentando ligar de secretaria em secretaria para entender como que era. No fim, o que eu consegui foi uma cartilha de 1999 explicando qual seria esse caminho, mas assim, ninguém sabia me dizer se era aquilo mesmo, enfim. Então, é complicado, eu acho, chegar nesse público masculino, porque não é um problema deles, né? Digo cis masculino, né? Não é um problema deles. Se eles engravidam alguém e a pessoa e eles não querem ter o filho ou não querem lidar com isso, eles somem, pronto, né? E como é ilegal o aborto, eles têm respaldo legal para isso. Então, é complicado mesmo. Eu percebo que nos meus trabalhos que eu fiz tratando sobre aborto, que assim, já ilustrei uma série de matérias que tratam sobre o assunto, e aí no caso seria um trabalho de ilustração jornalística, né? Nesses trabalhos específicos eu recebo muito mais feedback negativo, ou então quando eu faço imagens, assim, ilustrações por conta própria, comentando, porque eu cheguei a fazer isso quando ocorreu um caso muito, muito brutal em 2021, eu acho, se não me engano, que foi o caso de uma menina de 10 anos que já tinha sido estuprada há anos, assim, por familiares, e ela engravidou, né? E a avó levou ela para fazer o processo legal, legalizado do aborto, né? Que ela conseguiu isso. E quando essa avó e essa menina naquele momento já de 11 anos chegaram no hospital para fazer, o local estava tomado por uma organização católica de extrema de intenções extremas assim, protestando, falando não, você não pode, Deus colocou essa criança na sua vida porque tem um motivo. E é uma criança, entendeu? É uma criança de 10 anos, que engravidou com 10 anos. Naquele momento já tinha 11, mas que engravidou com 10, entende? Que tinha sido estuprada há anos pelos familiares. Aí eu cheguei a fazer uma imagem, uma ilustração que dizia adoradores de mulheres de gesso odeiam mulheres de carne, algo assim, que é uma mensagem muito direta e combativa. E por essa imagem que eu fiz, eu recebi e-mails, recebi DMs, recebi toda sorte de comunicação que você imaginar de pessoas mandando eu morrer, entendeu? Falando que eu era, sei lá, uma vadia também, entendeu? Que eu tinha que aceitar Deus no meu coração, que
enfim, todas essas coisas. E, e é isso, tipo, quando você tem um posicionamento um pouco mais direto e combativo, existe uma chance muito grande de você receber isso de volta, né? Assim, mas no caso do aborto, qualquer tipo de diálogo que você tem de ter de maneira direta é recebido com muito backlash, com muita hostilidade generalizada, assim. É muito perceptível isso, qualquer que seja a abordagem que você tenha. Quando há pouco tempo atrás, né, estavam trazendo essa discussão para o nosso presidente atual, Lula, né, se não me engano, e teve um backlash imenso, inclusive da própria esquerda, tipo, isso não é a hora de falar sobre aborto, porque isso vai alienar os nossos outros eleitores mais conservadores. Não dá para falar sobre aborto, gente, aborto é um problema, não é tão importante, entendeu? E isso dentro da própria esquerda. E aí você pensa, como que a gente vai chegar num lugar de debater isso sem moral, sem essa carga tão grande, né? É praticamente impossível. Nunca é a hora de falar, né? Porque quando você está com um governo estável, não vamos falar disso. Aí quando você está numa situação como foi a eleição, a última eleição presidencial aqui, não fala disso, porque senão vai desvirtuar o debate. Tem essa questão de colocarem o aborto dentro de um mesmo saco dos chamados temas identitários, que já é uma baita diminuição das lutas pelos direitos Tudo é humanos, mas identitário, enfim. né? Assim, tudo é Exato, identitário, tudo né? é Não tem identitário. como. Mas aí você fala que, tá dentro desse mesmo balaio, vamos deixar para lá. As questões mais urgentes são a economia, a fome, sei lá, tudo bem, sim, são Como importantes, se o mas a gente próprio nunca. aborto não fosse uma questão econômica e de saúde também, entende? Exatamente, O aborto ele afeta economicamente esse setor de claro, pessoas que é mais da metade da população que tem útero, entende? sim. É E impossível saúde pública, também. enfim, é horrível, assim. E Quantidade de eu. dinheiro gasto pelo próprio Estado para cuidar de mulheres que, por conta do aborto, se, né, quase morrem e tudo mais, dentro do SUS, enfim. Total, total. É isso, assim, não se quer ver, não se quer falar sobre o tema, nem falar, nem discutir. Por isso que eu acho que a sua abordagem dentro do terror talvez seja a abordagem mais inteligente, porque você pega a pessoa desprevenida, assim, no sentido de que quando a pessoa está lendo uma reportagem, ela já vai com a guarda alta. Mas aí, quando ela vai ler um livro, um quadrinho de terror, ela não tá esperando aquilo, assim, e aí pega num outro lugar, eu acho. Essa coisa que você falou me tocou muito do medo, né? De explicar para as pessoas, a partir desse ponto de vista mesmo, o que nos traz medo em relação a uma gravidez indesejada e a interrupção enfim, desejada dessa gravidez indesejada. O que é o medo de morrer mesmo, é o medo de ser expulsa da sociedade, o medo de não, E sei são lá, de alguém medos do seu. que todo mundo tem medo de morrer, entende? Todo mundo Sim, tem. E foi por isso que eu tomei pelo dente também, que o dente é uma coisa que todo mundo precisa tirar. Curiosamente, exato. eu nunca tirei. E nem vou Olha tirar. aí. Não tenho dente do siso. Olha. Mas eu acho muito interessante a abordagem jornalística, porque você traz fatos e histórias reais, sabe? Eu acho que as histórias reais também possibilitam, deveriam possibilitar algum tipo de empatia das pessoas, só que é muito difícil chegar nesse nível de Muito. empatia, porque quando você fala o nome do tema, as pessoas automaticamente se fecham e não querem ouvir, porque é justamente isso, não é uma questão subjetiva que vai mudar a vida dessa pessoa, ou então que essa pessoa já sofreu muito. Cara, imagina uma criança que foi há anos estuprada pela própria família, e por que ela vai ter um filho, entende? Que vem fruto disso. Isso é insano. E como pessoas cristãs, né, talvez justamente por isso, né, por essa mentalidade de achar que o sofrimento é algo positivo, né, do cristianismo. Também fui criada dentro da Igreja Católica.
Mas é algo apavorante, entende? Não existe um sentimento de não, essa criança precisa ser salva, essa criança existe e ela precisa ser salva, né? E essas mesmas pessoas que são contra o aborto também são contra direitos humanos no geral. Então, se essa criança que nasceu cometeu um crime ou algo do gênero, estiver passando fome na rua, isso é problema dela. O que tem a ver com isso? Então, não é uma proteção, né, que visa o bem-estar social de qualquer forma que seja. São só, é só esse conservadorismo muito intenso, né? Em geral, acho que o que ficou bastante claro para mim, pelo menos, é que as vossas duas abordagens são abordagens que podem se complementar, no sentido, abordagem mais didática, né? Talvez uma pessoa que chega a ler o quadrinho da Amanda e que tinha talvez alguns preconceitos sobre aborto, mas uma ideia assim não tão formada e sendo pegada de surpresa começa a ter um bocadinho mais curiosidade, depois chega ao quadrinho da Elo e consegue. Sim, exatamente. O trabalho Só- informativo só ele é foi- fundamental também. Exatamente. E queria pegar nisso para fazer uma pergunta que é um bocado de costume aqui nesses webinários, que são todos dedicados à banda de desenhada e quadrinho feminista no mundo ibero-americano. Queria saber de vocês como é que acham que está o quadrinho feminista no Brasil agora. Qual é o estado? Qual é o estado de saúde do quadrinho feminista e de circulação? Olha, eu vejo que está sempre em expansão. É muito legal ver como era a cena de quadrinhos há um tempo atrás e como está agora. Agora eu sinto que as quadrinistas feministas estão estão mais confortáveis de fazer quadrinhos porque tem uma rede maior de apoio de outras feministas fazendo quadrinhos e falando sobre esses temas. Acho que, por exemplo, se o livro da Amanda ou o meu TCC fosse publicado, sei lá, 20 anos atrás, talvez a gente não tivesse conseguido chegar num público interessado. Então, eu sinto que tem esse movimento, assim, e também, claro, com mais mulheres, mais pessoas feministas, enfim, estando em posições de produção de eventos, produção de prêmios, nas editoras, e na produção de conteúdo também sobre quadrinhos, eu sinto que isso tende a melhorar. É claro que ainda precisamos caminhar muito. Ano passado, um dos maiores prêmios de quadrinhos do Brasil teve pouquíssimas mulheres premiadas, e isso falando só de mulheres, né? Nem falando assim de é, outros grupos sociais, né? Nem falando de pessoas de fora do chamado centro econômico, entre aspas, do Brasil, ou pessoas racializadas, enfim. Então, foi muito pouco, assim, e é um prêmio muito importante, a gente chama aqui do Oscar dos quadrinhos nacionais. E aí eu sinto que a questão é que nós temos que estar sempre muito atentas para isso e ficar cobrando o tempo inteiro e relembrando, olha, estamos aqui, estamos produzindo quadrinhos, estamos produzindo eventos, estamos produzindo conteúdo, porque se por um ano você só deixa de cobrar, parece que volta atrás. E os mesmos homens cis, hétero, brancos de São Paulo e do Rio de Janeiro tomam de novo a cena e esquecem que a gente existe. Então, eu sinto que está muito melhor, está melhorando, tem muitas pessoas incríveis fazendo esses quadrinhos, mas ainda temos um longo caminho pela frente. Não sei se a Amanda concorda comigo. Então, eu comecei a fazer assim lá por 2014, né? Então já são 10 anos que eu estou frequentando feiras, eventos e todas essas coisas, né? Em 2014 eu ainda fazia só fanzines muito pequenos e que tinham tiragem de, sei lá, 20 unidades, sabe? Era uma coisa bem fanzine
punk, assim mesmo, de fazer na impressora de casa, no Xerox, etc e tal. E eu participava desse coletivo, né, que se chama Zine Justice, que foi também uma publicação coletiva, né, de quadrinhos feministas. Que foi esse chamamento, né? Esse grupo de mulheres fez um chamamento público convidando mulheres que desenhavam a fazer quadrinhos, ou, sei lá, você já faz quadrinhos, mande pra gente, a gente quer te publicar, etc e tal. E nessa publicação coletiva que aconteceu, acabou fomentando, né, de certa forma, uma leva assim, de autoras, tanto eu quanto acredito que a Carol Ito também foi publicada nessa mesma coletânea, a Júlia Baltazar, a Mariana Paraíso, Bárbara Malagoli, a Love Love Six, uma série de pessoas assim que já faziam esses quadrinhos e tal. E quando assim, eu até cheguei a pesquisar como que era a listagem, mas eu não consegui achar a listagem de artistas do Artist Valley do FIC de 2015, que foi o primeiro que eu participei. Eu não consegui achar, mas foi muito marcante esse FIC especificamente, porque foi a primeira vez que um stand foi comprado por um local que só vendia quadrinhos de mulheres, que era o nosso, né, que era o stand dos Justice. E ocorreu um debate a respeito disso, dessa falta. E quando você andava pelo Arts Alley, você percebia que a grande maioria, assim, uma maioria esmagadora de pessoas ali que estavam nessas mesas com seus trabalhos eram homens cis, né? E aí toda essa coisa é um local, é uma área que ainda é muito masculina, e muito masculina, muito cis, muito sudestina, muito classe média alta, né? Porque fazer arte no Brasil é algo que despende muito dinheiro, é algo caro, é algo que não traz muito retorno financeiro também, né? Então eu acredito que para você pensar numa cena de quadrinhos mais inclusiva, a gente também precisa pensar em condições de trabalho melhores, né? Porque faz toda a diferença, né? Você trazer essas pessoas que têm background menos privilegiados para um espaço que é possível trabalhar de fato com essa área, né? Então, a luta por direitos trabalhistas é uma luta, né, feminista. A gente precisa dessa valorização do trabalho do artista no Brasil. Foi uma categoria muito perseguida durante essa última década também, né? E existe uma dificuldade ainda em entender o quadrinho como uma manifestação cultural brasileira de relevância grande, né, de fato, para não só Maurício de Souza, né, de incluir essa manifestação cultural dentro dos nossos editais, de premiações e coisas assim, né. Eu acho que eu me lembre, não existe nenhuma premiação no Brasil que premie quadrinhos que dê um prêmio em dinheiro, se eu não me engano, né? Que antigamente tinha o prêmio Dente, né? Que foi um prêmio que eu ganhei, só que ele parou de funcionar, que era um prêmio organizado por pessoas de Brasília que premiavam especificamente publicações independentes, né? Mas parou de funcionar, se eu não me engano, em 2019. Então, são todas essas coisas, sabe? É muito difícil pessoas de minorias sociais adentrarem uma área que ainda tem todas essas coisas, né? Mas quando você olha para a cena agora, a gente consegue celebrar uma série de coisas, né? Tipo, todas essas discussões de cobranças possibilitaram um ambiente melhor para se trabalhar, né? Vale a pena seguir discutindo, cobrando. E quando não vale mais a pena também, em determinado espaço, vale a pena criar saídas, né? Vale a pena criar novos espaços, novos coletivos, organizações dissidentes, porque o que a gente vê hoje no panorama com editoras e núcleos do mainstream
demonstrando alguma suposta preocupação com questões sociais, preocupados em ter minorias, né, no seu catálogo, isso se dá pelo impacto que as nossas cobranças fizeram, né, para o mainstream, tentar assimilar essas manifestações que são dissidentes, né, as manifestações que buscam interesses antirracistas, feministas e todas essas coisas, elas são dissidentes por si só, mas hoje em dia a gente consegue ver que existe um certo interesse das editoras de incorporar essas coisas, tanto as editoras quanto as premiações e os eventos também, tudo mais, que é uma preocupação que não existia antes, né? Não se falava muito a respeito disso. Mas ainda há muito para se melhorar, sem dúvidas, muito. E, né, esse cenário que vocês descrevem é muito parecido com o cenário que eu conheço mais, que é aquele italiano, né? As coisas funcionam mesmo da mesma forma. E esperamos também com... Pronto, o nosso trabalho tem também essa intenção, não? Pelo menos de dar um reconhecimento crítico, já além do Brasil, não? A nível... artistas não, que nem necessariamente fazem parte das categorias sólidas, não, tradicionalmente mais sustentadas pela indústria da banda desenhada. Tenho certeza que pronto, o que fazemos eu e a Maria aqui vai mesmo nessa direção. E esperamos que isso ajude, claramente, e vamos fazer o máximo para divulgar isso. Vocês podem dizer que foram convidadas pela comunidade europeia a dar um webinário. E queria agora abrir, se alguém com perguntas para a Amanda e a Elo, estão à vontade. Sí, yo tengo una pregunta. No me veis, ¿no? No Agora sé qué. Ahora sí. Bueno, muy interesante y estaba pensando si en Brasil, si en algún momento se ha impulsado una acción activista, pues no sé, pienso en el momento Bolsonaro o incluso en las últimas elecciones, ¿no? Momentos más tensos políticos. No se ha creado, no se ha impulsado ninguna acción. Por ejemplo, están las compañeras de Argentina con Línea Peluda, ¿no? Con estas cuentas, bueno, se organizaron, ¿no? Con cuentas en redes sociales para, bueno, pues batalla gráfica, ¿no? Y además son obras de libre descarga que luego la gente las imprime para las manifestaciones, movilizaciones, pegar en barrios, ¿no? ¿En Brasil ha pasado esto o os habéis organizado o sabéis si ha pasado algo así? Temos muitos coletivos, inclusive um dos mais famosos é esse aqui, que também tem atuação na Argentina, que é o Nem Presa Nem Morta. É um coletivo bem grande que faz diversas ações aqui no Brasil, entre participação em manifestações, chamamento de manifestações, produção de obras gráficas, enfim, elas fazem um trabalho muito bom, e também coletivos de saúde que ajudam a disseminar informações sobre educação sexual, prevenção e aborto seguro e tal. Não sei se a Amanda também conhece algum outro para exemplificar. Do ponto de vista gráfico, não. Eu conheço as católicas pelo direito de escolher, se não me engano é esse o nome, decidir. decidir. Durante o governo Bolsonaro, elas foram obrigadas a pararem de usar o termo católicas, porque a organização, né, da igreja não quis mais que fosse usado. Nossa, não sabia então, disso, que horror. Se eu não me engano, agora elas vão só pelo nome, pelo direito de decidir, alguma coisa assim.
Mas é justamente isso, sabe? Existe toda sorte de perseguição jurídica que você pode imaginar ocorreu muito forte nesses últimos anos, assim, por pessoas ativistas, né? Assim, se eu não me engano, pessoas que foram uma série de ativistas das manifestações de 2013, né? Foram soltos só agora, alguma coisa assim. Então, existe uma perseguição jurídica bem considerável aqui no Brasil. E eu acredito que todas essas coisas tornam mais difíceis para a gente trazer esse debate de uma forma mais ampla. Eu sou muito curiosa a respeito de como as argentinas se organizaram para discutir isso de uma maneira mais ampla. É uma curiosidade que eu tenho, assim, genuína. Acredito que tenha muito a ver também com o fato de que a Argentina é um país muito pequeno. Eu acho que é muito mais fácil você se comunicar quando são menos pessoas, né? O Brasil é um país gigantesco e isso é muito difícil. Assim, para você unificar uma comunicação geral e chegar em todos esses espaços e, enfim, não é fácil, assim, é muito difícil porque você está competindo com uma organização que tem zilhões de bases físicas em todo o país, né? Que são as igrejas universais, por exemplo. Você está competindo com a Igreja Tentáculo. Universal, com a Igreja Católica, porque no final das contas eles têm muitos interesses em comuns e eles se reúnem para discutir esses interesses, né? Tipo, dentro do nosso próprio governo, né? Tipo, existe uma frente conservadora que debate os próprios interesses e, enfim, trabalha, né? Existe lobby, existe uma série de coisas que impossibilitam a gente de chegar num debate mais mainstream, digamos assim. É um debate honesto, né? Porque eu acho que atualmente, como você mesma falou, Amanda, a gente tem um debate muito moral, muito moralizado. Então, quando você entra no campo da moralidade, realmente não tem o que dizer, porque como é que eu vou convencer uma pessoa de que o aborto é uma questão de saúde pública se ela entende o aborto como um assassinato? Não tem. E a mulher que faz o aborto, ela é uma assassina, então, né? É É como se a gente difícil estivesse mesmo. lutando por um Estado laico, na verdade. É isso, No é. final das contas, é como se a gente estivesse lutando por um Estado laico, porque é algo que a gente não tem na prática. Né? Em teoria a gente Exato. tem, mas na prática não existe. Exatamente. Exatamente. Outras Ah, perguntas? tá. No, iba a decir que, claro, sería interesante, de hecho queremos hablar con ellas, con Línea Peluda, un poco el eco que reciben, ¿no? Si son acciones muy ubicadas en Buenos Aires, ¿no? Gran ciudad, activismo más organizado y qué eco conocen de esto, ¿no? Entonces, ahora pensaba, ¿no? Quizás en Río, quizás en Sao Paulo, de repente hay más espontánea o menos alguna acción, ¿no? Gráfica. eh, mm, Eu acho que, como a Amanda falou, o Brasil é muito grande. Então, sí. a cidade de São Paulo em si é imensa. Então, eu imagino que tenha muitos coletivos, muitas ações acontecendo, inclusive essas ações gráficas, mas como é muito grande, a gente não consegue também saber tudo o que acontece, né? Não Então, tem uma unificação, não não tem. tem uma unificação ainda desses, porque em geral o que acontece são às vezes pequenos movimentos, né? Isso. Cada um no seu estado, na sua Mm, pequena cidade e tudo mais. Então ainda não tem, porque é justamente isso, o que leva a essa desunião, digamos assim, né? É porque, como eu disse, é muito difícil ter esse debate, por exemplo. Seria muito legal se um partido político nosso, né, vou citar um aqui, PT, adotasse de fato essa, essa temática, porque um partido político consegue reunir pessoas
e de uma forma mais fácil, né? É justamente isso, né? Mas nem isso a gente tem, não existe uma unidade de pensamento, nem mesmo nos partidos, né? Eu acho que talvez o que é mais bem pensado a respeito disso seja de pessoal, não sei, É, o estou pessoal, chutando, mas eu acho que talvez. talvez nem isso. Não existe uma unidade muito bem colocada a respeito das pautas políticas aqui, né, nessas organizações. Ainda é muito difícil discutir essas coisas dentro de espaços até de esquerda, até progressistas, né? Então, o que a gente consegue ver são essas ações pontuais. Muitas artistas independentes fazendo, né, o trabalho de maneira independente e sozinha também. Existem os coletivos, mas ainda acho que tem aquele coletivo que a Carol e tu tinha feito, os políticas, né? Políticas. Políticas Mas faz HQ, tempo também. que foi uma tentativa, né, de unir todas as pessoas que estão produzindo trabalho político de esquerda numa Sim. num mesmo espaço e tal. A mina de Mas HQ também, né? sim, É um- sim. Mas eu acho que tem uma questão também que a gente falou no começo, que é essa dificuldade de trabalhar com arte no Brasil. No mundo todo, eu acho, mas no Brasil especificamente. Então, pessoas como, por exemplo, a Gabriela Borges, que a Nicoleta estava citando, que tem esse Mina de HQ, ela faz tudo praticamente sozinha, só que ela não tem retorno financeiro, ela faz porque ela gosta, porque ela acredita. Então, em alguns momentos, ela precisa parar. Por exemplo, recentemente ela teve filho. Ela não conseguia trabalhar e cuidar do filho e ainda por cima tocar toda uma mídia grande que é super legal, mas que infelizmente dá muito trabalho, justamente por ser muito legal. Então a gente fica mesmo presa nessa necessidade de sobrevivência e às vezes a arte ou a divulgação artística acaba ficando de lado, infelizmente. Até porque é um assunto que não é muito comercial, né? Também. Não é Então. um assunto que te dá muito retorno financeiro, muito pelo contrário, se você se colocar de uma maneira muito combatente, você talvez pode até perder algumas oportunidades em trabalhar com algumas questões de publicidade, essas coisas assim, né? Então, quanto mais combatente você se colocar, tem todas essas questões, né? Sim. Não dá dinheiro falar sobre revolução, É, revolução bem, não dá mesmo. né? Ese lado A revolução bem mensual. radical, no caso, né? Y hablando de miedo, por lo que decís, que comentaba Elo, hay un miedo electoral brutal en Brasil, ¿no? Eh, nadie entra en la cuestión, ¿no? Ni Não, derecha, bueno, derechas no, claro, pero la izquierda, não se fala, principalmente em momentos de grandes embates eleitorais, não se fala. Quando você tenta trazer esse debate, você logo é silenciado, como a Amanda falou, pela própria esquerda. Esse assunto é um tabu, né? Sempre colocado como algo que não é urgente, que a gente pode esperar para conversar, e no fim ninguém discute nada. Então, tem esse medo, sim, muito grande. E tem muitos exemplos na nossa história de até políticos que tentaram falar sobre o tema e ou perderam o eleitorado, enfim, porque é um país muito conservador mesmo, de fato, assim. Então é um nó, é difícil demais, assim. E tudo É um isso país muito também grande. ligado com a bueno, pegada evangélica, né? Imagino. Sim, sim. E qualquer coisa que você comece a falar, você nem precisa fazer de fato uma discussão, mas qualquer coisa que você falar sobre o tema, sobre liberdade, sei lá, da mulher, por exemplo,
já pegam um vídeo seu falando, já cortam, já editam tudo e espalham pelos grupos de WhatsApp e distorcem, e quando você vê, sei lá, perdeu todo o apoio. Então é muito difícil mesmo sair dessa mentalidadezinha conservadora, ultrapassar isso para fazer um debate legal, honesto, difícil demais, assim. É bem complicado. Eu acho que são questões que dizem respeito ao tamanho do país, à segregação, à dificuldade de materiais de comunicação chegarem nas pessoas. Assim, é um país muito desigual economicamente também. É um país que, enfim, é muito difícil você chegar com esses assuntos dentro de uma escola pública, por exemplo. A gente teve momentos de perseguição, acho que dá para dizer que foram perseguições mesmo de professores por conta de interesses como o Escola Sem Partido, né, que foram gestados ali pelo MBL, se eu não me engano, de encorajar alunos a gravar seus professores se eles falarem sobre questões de esquerda, né? Tipo, tá falando sobre questão de gênero, grava e coloca na internet, entendeu? Então, o interesse em fazer as pessoas, né, de perseguir e de calarem mesmo, de ser um assunto que não se fala. Bem difícil. Mas acho que eu e a Maria estamos tentando organizar o próximo webinário com as pessoas de Linha Peluda, na Argentina. Então, podia ser, nós vamos comunicar com vocês também, porque podia ser uma ótima possibilidade também para a troca, não, de práticas e coisas para tentar perceber, como a Amanda, não, como é que eles conseguiram, né? Eu tenho muita curiosidade, de verdade, porque é uma barreira que é muito difícil de passar. Seria demais, estou super curiosa pelo webinário. Pronto, então vamos partilhar com vocês as informações quando houver algo sobre o webinário com Linha Peluda. E pronto, também queria agradecer imenso a Amanda e a Elo para ter aceitado esse convite, por essa conversa super interessante, e todas as outras pessoas que participaram. E pronto, é isso. Até a próxima, até o webinário com Linha Peluda. Sim, eu queria agradecer o convite e dizer que eu fico disponível para conversar sobre o tema ou qualquer outro assunto que vocês quiserem também em outros momentos, ou também pelas redes sociais, podem acompanhar meu trabalho no @elodanquarte, tudo junto. Estou no Instagram, no TikTok, embora não quisesse, mas estou no Twitter, enfim. E fico disponível também para trabalhos, caso alguém se interesse pela forma que eu trabalho e quiser conversar, estou muito disponível e disposta. E obrigada pelo convite. Obrigada a nós. Eu gostaria de agradecer também pelo convite. Foi super interessante ter essa chance de falar sobre as possibilidades, né, da ficção também, de debater temas sociais. Gosto muito de jornalismo também, trabalho com isso também e acho fascinante, né? Muito legal trazer esses dois lados numa conversa só. Quero agradecer esse convite, também estou super aberta para outras conversas, super interessada no trabalho de vocês. Se vocês quiserem saber mais do meu trabalho, é @amandamiranda, amandamiranda.net. Tem lá todas as coisas. No momento, todos os meus quadrinhos são independentes, então se quiserem adquirir também, dá para entrar em contato e eu envio. É isso. Muito obrigada. Obrigada. Muchas gracias.